Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Essa live de hoje é muito especial porque eu tenho uma convidada maravilhosa, a Carola de Marco, para gente falar um pouquinho sobre como foi o processo terapêutico dela comigo. Ela é minha cliente muito mais especial, né? Muito mais que especial. Todas as minhas clientes são, mas a Carola realmente a gente se conectou mesmo, né? Ela é muito incrível. Então, vai ser uma honra ter ela aqui nessa live. Ela já entrou. Deixa eu já liberar aqui para ela poder participar. Deixa eu ver aqui. Oi, Ká. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo bem? Deixa eu só tentar ajeitar aqui que eu tô com a cabeça cortada. Deixa eu ver se virando assim melhora. Acho que assim melhorou. Oi, Ká, seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade de participar comigo nessa live. É uma honra mesmo ter você por aqui. Você é uma mulher super inspiradora, que ajuda muitas outras mulheres também a empreenderem, né? Então, é uma honra de coração ter você aqui comigo, viu? Obrigada, Mari. Eu que agradeço, né? E é muito bom a gente poder vir aqui dar o depoimento da gente, porque eu falo muito que hoje em dia as pessoas estão brincando de serem profissionais, né? As pessoas estão brincando com a vida do outro. Então, tem muitos profissionais que estão aí no mercado, mas que não fazem o trabalho da forma que tem que ser feito, né? Então, muitas vezes também são profissionais que não têm o devido conhecimento, que não poderia verdadeiramente ajudar as pessoas, né? E no seu trabalho eu vejo muito propósito, né? Eu vejo muita entrega da sua parte, até mesmo por ter sido um processo que você passou, então isso me faz muito segura, né? Me fez muito segura para que eu pudesse entrar nesse processo com você de transformação. E o Ai, resultado, maravilhosa. Então, ô Caio, primeiro eu queria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece ainda, me falar um pouquinho de você, me fala um pouquinho também desse projeto maravilhoso que você tem, né, de ajudar mulheres a empreender. Então, se você puder falar um pouquinho, se apresentar, seja, fica à vontade que o espaço é seu. então, eu sou a Carola Timarco, né? Vou fazer agora 39 anos em novembro. E ultimamente, nos últimos 4 anos, eu estou nos Estados Unidos. E na minha jornada, né, eu gosto de dizer assim, essa já é a minha terceira vez me reinventando, porque eu saí do Brasil a primeira vez em 2008, morei na Europa durante 3 anos, voltei para o Brasil, recomecei a minha vida no Brasil e 4 anos atrás eu recomecei a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, todos esses recomeços requer da gente muito esforço, muita coragem, muita dedicação para que a gente possa, né, ultrapassar aí as barreiras de viver em outros países, em outras culturas e enfrentar novos desafios. Então, eu fiz essa trajetória e a minha família é uma família que na década de 80 eram empreendedores, eu gosto muito de dizer isso. Então, eu tinha tudo para, né, para poder encarar o empreendedorismo com muita naturalidade, pelo fato da minha família ter sido empreendedora na década de 80. Mas, ao contrário, eu sempre pensei que eu poderia
fazer uma faculdade, terminar a faculdade, conseguir um bom emprego, conseguir aí fazer, né, uma carreira dentro de uma multinacional, alguma coisa do tipo. Só que até ano passado, em fevereiro do ano passado, foi quando eu descobri realmente que eu deveria ser, sim, uma empreendedora e que a minha maior dificuldade não era só aquela ilusão de querer, né? Ah, eu quero trabalhar para uma empresa, uma multinacional. A maior dificuldade era ultrapassar o que estava entre a minha cabeça e o meu coração, os meus sentimentos com relação a se eu poderia ou não, se eu conseguiria ou não ser uma empreendedora de sucesso. Então, aí que foi a grande, como diz, o grande choque para mim, porque eu falei, poxa, eu passei uma vida inteira correndo atrás, né, de empregos maravilhosos e coisas do tipo, e a vida foi me mostrando que não era esse o caminho. No entanto, quando eu saí do Brasil a primeira vez, eu fui no intuito de aprender o inglês para que eu pudesse voltar e ter um emprego melhor. Quando eu cheguei no Brasil, eu tenho formação em turismo, eu cheguei no Brasil, eu precisava ali muito mais do que só o inglês. E mesmo assim, eu conheço várias pessoas da área que não ganham bem. Não ganham o que eu acredito ser merecedor por todo o esforço, todo o investimento, porque é muito investimento. Se você for parar para pensar numa faculdade, numa graduação, numa pós-graduação que eu fiz, é muito investimento. Então, eu vi que não era isso. E cada vez mais eu fui me provando. E aqui no mercado americano, trabalhando para as empresas locais, eu percebi isso, que eu podia muito mais. Eu tinha capacidade de poder ajudar muito mais pessoas. E aí, em fevereiro do ano passado, eu tomei a decisão. Hoje eu represento uma multinacional americana, que nós trabalhamos com produtos de anti-envelhecimento. Então, trazendo aí, né, mais saúde, bem-estar para as mulheres. E a gente tem, dentro do nosso modelo de negócios, a gente tem a possibilidade para que outras mulheres possam, né, ajudar outras mulheres. Então, é mulheres ajudando mulheres a saírem da baixa estima, da falta de confiança, né, em si mesma, porque eu entendi que tudo que você vai fazer não muitas vezes a gente fala assim, ah, deu certo para mim, deu certo para ele, mas não deu certo para mim. Mas não é isso. É tudo igual para todo mundo, na verdade. O que vai diferenciar é você. O que vai fazer com que você tenha sucesso ou não é você. É o seu potencial de fazer com que aquilo aconteça. E é fazer até que dê certo, né? É você fazer até dar certo. Porque muitas vezes eu tentei no passado ser empreendedora, mas o que aconteceu? Várias vezes eu tentava, alguma coisa me parava, eu desistia. E foram várias vezes, inúmeras vezes. E aí foi diferente, até que ano passado, então, aí que entra, né, a Mari, ano passado, em plena pandemia, eu pedi demissão, comecei a empreender 100% do meu tempo. E nisso a gente se conheceu. Eu não me lembro exatamente, Mari, como, se você se lembra, me refresque a memória, mas eu lembro Foi num que grupo, né? No grupo da Priscila, da da Pri. Priscila ou da Renata, eu não me Da lembro, porque Renata, a Renata que eu te colocou no grupo, né? aí para você ver, né, como é que são as coisas, como é que a gente tem que, às vezes, né, dar várias voltas para conseguir a rota, né, o caminho ali para se seguir. Mas é que eu E sempre aí, falo, cá, tudo que a gente busca também está buscando por nós, né? E quando a gente se abre realmente, a gente está preparada para encontrar isso, essa sabedoria chega até a gente, né? Então, na verdade, você já estava preparada naquele momento e de repente eu só fui um canal para que toda essa mensagem chegasse até você, né? Então,
Sejam muito bem-vindas, pessoas que estão entrando agora, né? A gente está falando aqui sobre essa jornada linda da Carola na área de empreender, né? Ajudar outras mulheres também a empreenderem. E essa é uma dor muito comum entre as minhas clientes, Cá. A maioria das minhas clientes, primeiro, ou elas moram fora, né? Então eu tenho bastante clientes que elas têm que se reinventar em outro país. E nesse processo pode ser um processo muito doloroso, porque a gente está fora da nossa zona de conforto, literalmente, né? A gente está longe dos nossos familiares, longe dos nossos amigos. Então, quando a gente tem que se reinventar em outro país, é como se uma parte de nós mesmas tivesse que ficar para trás, né? Então, é uma dor que muitas vezes pode ser um processo bem delicado, né? Se a gente não tiver uma estrutura emocional muito boa, muito firme, né? A gente acaba caindo nesse processo. Eu mesma confesso que quando eu tive a minha primeira filha, nesse processo de estar longe, né, do meu país, foi um momento bem delicado, né? Então você está trazendo aqui dores que representam muitas de nós, né? E muitas das minhas clientes também, elas empreendem, né? E para fazer esse processo é preciso muita confiança, né? É preciso trabalhar com as nossas crenças, com os nossos merecimentos, para que a gente realmente persista, né? Para que a gente não desista, para que a gente continue nessa jornada, né, Ká? É. E, e, e é aquilo, né, Mari? Muitas vezes a gente acha assim, foi o que eu pensava. Tá bom, então agora eu saí do meu trabalho e eu tenho que dar o meu máximo, eu tenho que capacidade máxima, eu não posso piscar, eu tenho que trabalhar 24 horas do meu dia. E aí que foi o meu grande erro, porque muitas vezes a gente tenta se espelhar no que é bom para o outro e a gente acaba esquecendo de se espelhar no que a gente quer para a gente, né? Então, eu fiquei muito assim, muito aquela coisa de querer correr e fazer muito, só que não era isso. Eu tinha que, né? Foi aí o começo da nossa terapia, de olhar mais para dentro de mim, porque com tudo isso eu tive um burnout, então eu fiquei praticamente um mês impossibilitada de trabalhar, né? Muito cansada com tudo, porque, como eu disse, eu trabalhava muitas horas e você quer trabalhar, 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 trabalhar. E, independente de tudo, é aquilo. Dentro do meu modelo de negócios, é um modelo de negócio que demanda tempo. Então, é aquilo de você ter a paciência de plantar um pouquinho todos os dias e então, futuramente, você começar a colher. Mas não é um trabalho que eu trabalho hoje e ganho amanhã. É claro que tem a parte dos produtos, então você faz né, essa venda, você tem o dinheiro ali. Mas para que você consiga realmente colher grandes frutos, você tem que ter paciência. E eu vi que eu precisava muito mais, a ferramenta maior que eu precisava trabalhar naquele momento, não era o meu conhecimento com relação ao negócio, não era com relação a nada, era com relação a mim mesma. Era eu entender realmente as minhas barreiras, as minhas limitações, as minhas crenças limitantes, os meus paradigmas, tudo aquilo que poderia estar me travando de realizar um bom trabalho. E aí que entra a terapia. Então, hoje eu falo que muitas pessoas falam, eu não preciso de terapia. Na verdade, na minha opinião, todo mundo precisa de terapia, porque nós carregamos muitas coisas do nosso passado, de outras vidas, e isso tudo, se a gente não olhar com muito amor e carinho para isso, a gente não consegue evoluir, né? A gente é criança e a gente vê a nossa mãe, o exemplo que ela dá em casa, o nosso pai, e a gente olha para aquilo tudo e a gente traz para a nossa vida adulta, só que dependendo do que os pais ensinam naquela época, no presente já não serve mais. E isso aconteceu comigo. Então, eu trabalho num modelo de negócio que eu
Trabalho com diversos fusos horários ao redor do mundo, porque tem empreendedores na Austrália, Brasil e por aí vai. Então, eu custei a entender que eu precisava ter o meu descanso. E uma das coisas, né, que foi logo no início da nossa terapia foi a questão de trabalhar crenças relacionadas aos pais. E eu tinha uma crença muito grande, que meu pai dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. E isso me acompanhou no meu peito muito tempo. E eu achava que se eu não acordasse muito cedo para poder fazer o meu trabalho, que eu não seria ajudada. E não é assim. Hoje funcionou para ele, mas não funciona hoje, dentro do meu modelo de mercado hoje, né? Mari, se quiser, pode me interromper aí, porque senão eu falo. Isso é muito interessante o que você está falando, Cá, porque, por exemplo, olha como a gente quebra essas crenças, né? Se fosse assim, os padeiros seriam milionários, né? Porque os padeiros, eles têm que acordar às 4 da manhã, né? Tem que estar pronto, né? Já para trabalhar às 4 da manhã, para servir o pãozinho às 6 da manhã para as pessoas, né? Então, olha como a gente às vezes cria crenças que nos aprisionam num modelo que talvez não sirva para a nossa realidade, né? Então, quando a gente se dá a permissão de fluir com a vida, quando a gente se dá a permissão de ser mais leve, de entender que a gente merece uma vida mais leve, que a gente não precisa pôr tanto esforço, né? Isso que você está falando é muito comum também com as minhas clientes, elas acharem que elas têm que se esforçar até o limite, né? É se esquecer de si mesma, elas vão, trabalham, sem parar. E aí elas se doam e acabam ficando vazias, né? Porque quando você se doa demais e você não encontra formas de se nutrir, de se reabastecer, você acaba ficando sem forças, né? Então, o burnout é isso, é quando a gente pôs toda a nossa energia no externo e não sobrou nada para o nosso interior, né, cara? É. E assim, é fantástico, Mari, a versatilidade da sua terapia, porque eu falo que você é 10 profissionais em um. Obrigada, cara. Porque, como diz, você tem ferramentas para tudo, né? A parte da constelação familiar foi o que nós utilizamos. A parte do Theta Healing, quando a gente faz aí as meditações que vai em Theta e resolve os problemas aí da crença, né? A parte de coaching, então a parte dos florais. São várias ferramentas dentro de uma profissional só. E eu até brinco, né, que eu conheço algumas pessoas que fazem terapias convencionais, mas do fundo do meu coração eu não acredito muito em terapias convencionais, porque eu vejo muito como um bate-papo. Assim, eu posso estar sendo ignorante, né? Eu posso estar sendo ignorante com a minha colocação, mas assim, eu acredito que a gente precisa de muito mais do que só conversar. A gente precisa de ter uma solução, né? Ter uma resolução para as coisas. Eu acho Então, que assim, tem casos e casos, né? Por exemplo, tem casos, cara, que, por exemplo, a pessoa precisa, às vezes, de um psiquiatra, né? De um medicamento. E a questão da psicoterapia, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas hoje em dia nós temos ferramentas que são muito rápidas, né? Que elas trazem um efeito maravilhoso. Eu vejo, assim, de uma sessão para outra o quanto de transformação que as minhas clientes têm, né? E você é a prova viva disso, de quanto de uma sessão para outra parece que passaram anos, né, cara? Então, assim, a revolução que a gente consegue observar em apenas uma sessão, é claro que, assim, para tratar doenças, né, depressão, ou casos mais graves, né, a pessoa que está com uma tendência a suicida, é claro que ela tem que ir para um psiquiatra, para um psicólogo, mas para casos como o seu, né, que foi uma questão de esgotamento físico, né, você precisava de
approach mais holístico, né? Você precisava de um approach que te ajudasse não só a trabalhar com a mente, mas também que trabalhasse com o seu corpo, com a sua energia, com as suas crenças. Então, eu acredito que tem sim lugar para todos, né? Mas eu acredito muito que essas técnicas que a gente utiliza são de resultado muito rápido, né? Então a gente consegue realmente observar o que você está falando, né? Que a velocidade de transformação é muito rápida, né? Eu vejo também, por exemplo, que pessoas que, né, que possam aí estar trabalhando com psiquiatra ou psicólogos, eu acho que poderia também, né, Mari, fazer um combinado. Eu falo isso, gente, não por, né, não desmerecendo profissional algum, imagina, fora disso. Eu falo isso por experiência própria, tá? Não só minha, o meu marido também é cliente da Mari, e o meu marido, ele teve um esgotamento também com relacionado a questões de trabalho aqui alguns anos anteriores nos Estados Unidos, e ele foi parar no psiquiatra. Então, ele começou a tomar remédio e foi para o psiquiatra, e depois de um ano e pouquinho, tudo voltou à tona. E eu falo o seguinte, ele fez uma sessão com a Mari, uma única sessão, e nessa única sessão, ele já saiu da sessão diferente. E ele está mantendo, ele não voltou ainda para o tratamento com a Mari, mas essa sessão já tem mais de um mês, né? Eu acredito. Sim. Mais de um mês. E ele simplesmente, ele transformou, ele viu a diferença, ele não toma mais os remédios, ele toma o floral, e é como se o floral fosse muito mais eficiente que os remédios que ele estava tomando, que ele tomou durante um ano e pouco, né? Então, assim, É que eu assim, falo é o que por... eu... Pode falar. Eu falo por experiência, não porque, né, eu estou desmerecendo ou inventando coisas. Não, são coisas que eu estou vivendo dentro da minha família aqui. O tanto que foi benéfico para a gente poder fazer esse tratamento de psicoterapia com a Mari. Então, né, É Mari, de nesse sentido. naturologia, né, Cá? Porque assim, Naturologia. isso, eu sou formada em naturologia e a naturologia tem mesmo essa abordagem que você falou, né, de complementariedade, né? Então, a pessoa sim pode estar passando por um psiquiatra, pode estar passando por um psicólogo e pode ter esse acompanhamento comigo e fazer esse trabalho complementar, né, para casar essas terapias, para ter um resultado ainda mais rápido. Porque muitas vezes o que que acontece? Eu dou muito esse exemplo, né? Então, se você tá com dor de cabeça e de repente você vai no médico falando, eu tô com dor de cabeça. E o médico vai lá e vai te receitar um remédio para passar a sua dor de cabeça. Só que muitas vezes, às vezes o médico não teve o tempo suficiente para entender o que estava causando aquela dor de cabeça, né? Então, de repente, você tá lá todo dia batendo a cabeça na parede e aquela gesto de bater a cabeça na parede que está gerando essa dor de cabeça. Então, o que que eu mostro para os meus clientes? Como parar de bater a cabeça na parede, né? E assim você não precisa ficar com essa dor. Então, é justamente isso. Quando a gente entende o que está por trás disso que está acontecendo na sua vida, né? Muitas vezes, o que está por trás desse seu esgotamento? O que está por trás né, dessa necessidade de sempre querer, que a gente tem, né? As mulheres têm muito isso, de que sempre querer provar o seu valor, de sempre achar que não somos boas o suficiente, né? De sempre se esforçar muito, pôr muito peso em cima da gente. Então, muitas vezes, o que está por trás disso é a gente tá os nossos modelos, né? Tá os padrões que a gente aprendeu desde a nossa infância. Muitas vezes também tá uma baixa estima, então a gente acha que realmente a gente recebeu aquele pouquinho e a gente acha que é só aquele pouquinho que a gente merece. Né? E quando a gente entende que o nosso valor, né? Eu sempre digo isso, que o seu valor não está vinculado a nada, não está vinculado ao que você produz, né? Então, não está vinculado a como você aparenta, não está vinculado ao que você sabe, e sim à sua essência, né? Que em essência todos nós somos divinas, somos feitas à imagem e semelhança do Criador. Então, quando a gente entende que o nosso valor é muito além disso tudo,
a gente se reconecta com a nossa essência, né? E a gente para de colocar esse peso enorme em cima de nós mesmos, né, Cá? É verdade. Ó, a Lívia está falando aqui. Vamos ver o que a Lívia falou. A medicina tradicional cuida da doença e não do doente. É isso mesmo. Florais são maravilhosos. Minha mãe é farmacêutica homeopática. Eu e meu irmão sempre tratamos com homeopatia, florais e reiki. Maravilhoso, Lívia. É isso, né? E essa abordagem que eu utilizo dentro dos meus do meu programa, né? E tem muito valor. Eu vejo assim transformações muito rápidas, né? Eu queria até perguntar para cá, então, Cá, me fala um pouquinho. Então, você falou que você já comentou aqui que você chegou até a mim quando você estava num processo de esgotamento, que você estava se sentindo muito exausta, né? E me fala o que, que foi o aprendizado que você mais trouxe para a sua vida, que você acha que mais trouxe mudança através da nossa terapia. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi semana passada. Semana passada foi uma semana, assim, foi aquela semana que você fala assim, caramba, foi muito tenso, muito desafiadora, porque eu tive minha conta do Facebook hackeada, então eu trabalho com isso. Então você imagina, para uma pessoa que está conectada 24 horas do dia, vamos dizer assim, ter uma conta hackeada é algo pavoroso. Então, a minha conta Claro. foi hackeada, o meu computador simplesmente pifou. Então, né, eu estava tentando fazer os trabalhos naquele computador, mas assim, um trabalho de 30 minutos levava 3, 4 horas para fazer. Então, com isso, você vai acumulando tensões ali, né? Porque você quer ver as coisas fluindo e as coisas não fluem. E assim foi até na quarta-feira. E na quarta-feira eu tomei a decisão que eu deveria, então, parar e tentar resolver toda essa bagunça. E uma das coisas que começou a me chamar a atenção aí foi o seguinte: antes, o que que eu faria nessa situação? Eu iria chorar, eu iria espernear, eu iria achar que o mundo estava contra mim, eu iria achar que era bruxaria, que era um tanto de coisa. E não, nesse momento, simplesmente, o que que eu fiz? Eu parei e falei assim, tá bom, o que que eu posso fazer para solucionar toda essa bagunça e fazer com que eu consiga, o mais rápido, ressignificar tudo isso e seguir em frente? Então, na quinta-feira de manhã, eu acordei e falei, tá bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, vou no shopping resolver a questão do computador. Eu preciso resolver a questão do computador. E nesse meio, né, nesse caminho até o shopping, eu descobri que o shopping abria mais tarde. Aí eu falei, caramba, né? O shopping abre mais tarde, eu já estou a caminho do shopping. Parei num café de uma amiga e tô lá tomando o meu café. E o que que eu fiz? Eu peguei um papel e comecei a anotar tudo que estava de errado na semana. Anotei o computador, a conta do Facebook, fui anotando, fora milhões de outras coisas que aconteceu. E ali eu fui escrevendo soluções que eu poderia resolver naquele momento. Coisas que, uma coisa também que eu aprendi na terapia é de entender o que estava no meu controle naquele momento. Né? Foi um outro ensinamento da terapia, porque eu falei, tá, a questão da conta tá no meu controle? Não. Eu vou resolver? Não sei, mas eu vou tentar. Então, eu vou colocar ali que eu vou resolver. E, e aí coloquei no papel aquilo tudo e falei, tá bom, então agora eu vou olhar aqui e comecei a tentar resolver as coisas. E quando eu cheguei no shopping para resolver o meu computador, eu fui tratada super mal com o cara da Apple. Simplesmente o cara me tratou mal. E aí, naquele momento, eu falei, bom, então eu tô merecendo, porque o universo, gente, também entende assim. Se eu tô com energia baixa, eu vou ter mais daquilo. Então, eu falei, se eu tô recebendo esse atendimento dessa forma, é porque eu também não tô bem. E aí, eu resolvi tudo ali sair. E saí de novo da loja e sentei, peguei o papel de novo e comecei a escrever de novo. E falei, tá bom, então
o atendimento, eu estava ruim naquele momento, ganhei o atendimento ruim, mas o que que eu vou fazer? Eu vou desejar o mal para essa pessoa? Eu não sei como está a vida dessa pessoa. Essa vida da pessoa pode estar pior do que a minha. Então, naquele momento, eu peguei o papel e escrevi, abençoando aquela pessoa e dizendo àquela pessoa que ela deveria olhar mais para o outro, para o próximo, porque às vezes a gente está muito no piloto automático e a gente não olha para o coração das pessoas, a gente não olha para a dor das pessoas. E eu estava desesperada ali, precisando resolver o meu computador, precisava comprar um sistema para instalar no computador, não sabia como fazia, né? A área da tecnologia é uma área muito nova para mim, então eu estou aprendendo ainda. E ele não me deu assistência. E aí, quando eu saí, eu falei, tá, mas e agora? Eu vou ficar mal o dia todo? Aí entra de novo terapia. Aí eu comecei a lembrar, não, mas espera aí, a energia do outro, eu não posso deixar que a energia do outro acabe com a minha energia, acabe com o meu dia. Então, peraí, eu já resolvi essa situação com ele, agora o que que eu vou fazer? Eu tô com fome, então eu vou almoçar, vou ser feliz almoçando. E assim foi o dia todo, aquela questão de aconteceu a situação, ressignificar e voltar rápido, e voltar rápido, e Isso. voltar rápido. Então, esse foi um dos grandes, assim, o maior de todos, de ganhos que eu tive com a terapia, dessa questão de voltar rápido a, ao foco da coisa que eu estou resolvendo. E anteriormente não era assim. É o que eu falei, eu ficava sempre tentando achar culpados daquele problema e não Isso. já colocando meu carro de novo nos trilhos, né, Mari? Isso. Porque muitas vezes a gente fica presa na vítima, né, Kai? E isso é muito comum. Eu já fiquei também assim, né? Quando eu passei pelos meus processos também, eu culpava o externo, né? Eu tentava ter o controle no externo. Só que a única coisa que a gente pode controlar são as nossas interpretações sobre o que nos acontecem, né? Então, quando a gente entende que a gente não tem o controle sobre o externo, que a única coisa que a gente tem o controle é sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, a gente começa a assumir o nosso protagonismo, né? Porque às vezes o que acontece? Aconteceu alguma coisa desafiadora pra gente e todos nós vamos ter desafios sempre, né, Ká? Só que quando a gente entende que, tá bom, como que eu vou lidar com esse desafio? Como que eu vou deixar isso me abalar ou não? Que poder que eu vou dar para os outros de me atingir, né? Que poder que eu vou dar para esses acontecimentos de me fazer mal? Então, é claro, não é negar, não é fingir que esses problemas não existem, né? Não é ignorar, não é empurrar pelo tapete, para debaixo do tapete, porque pelo contrário, quando a gente faz isso, a gente está criando um problema ainda maior, né? Então é a gente olhar para aquilo, tá bom, o que que aconteceu realmente? O que que eu posso fazer com isso, né? Como que eu posso usar a minha energia para transformar aquilo que me aconteceu? Como que eu posso aprender com isso? Como eu posso transformar tudo isso em poder para a minha vida, em sabedoria, né? Então, por exemplo, nesse caso do cara que foi desrespeitoso, né? Foi mal-humorado, a gente pode ter ali um excelente exemplo do que não ser, né? De como não tratar o outro. Então, tudo na vida é aprendizado, né? Então, se a gente consegue colher esses aprendizados e transformar essa energia imediatamente, né? Quando te aconteceu alguma coisa, para, respira. Isso que você fez foi maravilhoso, né? De escrever, tá bom, qual é a solução para isso? Porque às vezes a gente fica presa no problema e às vezes a gente arrasta um problema por anos, né? A gente arrasta o problema que era da nossa mãe, que era da nossa avó, e a gente vai repetindo, 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 até que a gente traga a cura para tudo isso. Então, quando a gente para, olha para os nossos problemas e assume a responsabilidade de criar soluções para eles, né? E sai do papel da vítima e se coloca num papel de poder e fala assim, tá bom, que é isso que eu quero viver?
Eu vou ficar a vida inteira remoendo essa energia, né? Vou ficar o resto do dia carregando esse problema comigo, ou eu vou devolver para quem é de direito, né? Se aquele mau humor era dele, não era seu, né? Então devolve com consciência para ele, né? Que ele aprenda com tudo isso e que a gente siga a nossa vida, o nosso dia, porque senão vira uma bola de neve, né? O cara te tratou mal, aí você chega estressado em casa, vai ser crítica com seu marido, né? Então, quando a gente faz isso, às vezes, né? Quando a gente está no piloto automático, algo nos acontece e a gente começa a entrar nesse ciclo de estresse. Então, quando eu decido quebrar esse ciclo e assumir o meu poder e falar, não vou levar isso para o meu dia, né? Não vou levar isso para a minha vida, isso acaba aqui. Né? E o que eu posso fazer com tudo isso? A gente transforma, né, cara? É transformador. E assim, eu vejo que os resultados são muito rápidos, assim. Eu vejo que realmente de uma semana para outra as coisas vão se resolvendo de forma muito acelerada, né? Porque é aquilo, quem tem dor tem pressa. Então, se eu tenho dor, eu quero rapidamente resolver o meu problema. E assim, os meus problemas têm sido resolvidos, né? Eu acho que a gente já está chegando na 10ª sessão, eu não me lembro agora, Oitava, oitava. mas como diz, eu quero continuar, pelo amor de Deus. Ai, que amor, Porque é é muito isso. importante, é aquilo, a gente aprender ferramentas para lidar melhor com o nosso dia a dia. E é aquilo, eu desenvolvo mulheres, eu trabalho com mulheres. Então, se eu não tiver bem, em essência, eu não vou conseguir ajudar ninguém. A questão da máscara de oxigênio, né? Quando as máscaras caem, você tem que colocar primeiro em você, é uma coisa muito sábia, porque se eu não estou bem, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Eu não vou Verdade. conseguir ser boa para ninguém, se eu não sou boa para mim mesma. Então, eu deixo aqui, né, esse meu depoimento de dizer isso, para quem tiver a oportunidade, fazer uma terapia, né? Para encarar os problemas de frente, porque às vezes a pessoa passa uma vida inteira sentindo dor, uma vida inteira se lamentando por que que ela não foi pelo um outro caminho que ela deveria, que ela sente no coração dela que ela deve ir, mas ela não toma a decisão. Ela não toma a decisão porque ela está com falta de confiança, ela está com baixa autoestima e por aí vai. Então, o profissional tá para ajudar com que a gente ressignifique todas essas dores e que consiga aí seguir em frente, né? Dentro do propósito, do caminho que a gente quer seguir. E às vezes, cara, quando a gente se propõe a seguir os nossos sonhos, né, os nossos medos nos paralisam, né? Então é muito importante ter pessoas à nossa volta, ter pessoas que nos inspirem, também para mostrar que é possível, né? Porque se a gente fica, às vezes, o que a gente faz? A gente busca orientação, a gente busca ajuda no nosso ciclo social. Só que muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, a maioria delas não incentivam a gente como um profissional, como um terapeuta, né? Às vezes elas querem que você fique ali naquele lugar, porque se você brilhar muito, você mostra para elas o quanto elas estão paradas, né? Então, às vezes as pessoas que a gente mais pensa que vão nos apoiar, são aquelas que menos nos incentivam. Porque às vezes, muitas vezes a gente enxerga isso, a pessoa pensa que se você brilhar muito, você mostra para ela o quanto que ela não está fazendo nada, né? Então, por isso que é muito importante a gente se conectar com pessoas que estejam vivenciando os mesmos processos, né? Então, por isso que esse grupo de mulheres que a gente está criando aqui a cada novo dia, né? A cada novo dia, mais mulheres estão chegando aqui no meu perfil e eu me sinto muito, muito honrada pelo tempo de vocês, pela presença de vocês. E quando a gente se une nessa egrégora de mulheres que querem crescer, que querem relembrar quão maravilhosas elas são, porque
em essência, eu já falei, vocês são divinas e muitas vezes a gente se desconecta dessa essência, a gente se desconecta dessa verdade, a gente duvida da nossa capacidade, a gente acha que a gente não é capaz de atingir a nossa melhor versão, de buscar os nossos sonhos. Então, quando a gente se une nesse grupo coeso de mulheres em busca dos mesmos objetivos, a gente cresce, né? Então, por isso que eu consigo olhar para minhas clientes com muito mais empatia, porque eu já estive nesse lugar, né? Eu já passei por esse caminho, por essa jornada de duvidar de mim mesma, de achar que eu tinha que me esforçar muito para ser boa, né? De achar que eu tinha que às vezes não ter espaço para mim em saúde, né? De não ter, de não encontrar formas de me nutrir, né? De achar que eu tinha que me doar muito para todo mundo, para relembrar o meu valor, né? Então eu achava isso. E nesse processo de aprendizado, de evolução, eu descobri que não, né? Que existe um caminho mais leve, mais amoroso e que a gente pode sim ser a nossa melhor versão, que a gente deve, que a nossa missão aqui na Terra é justamente ser o nosso melhor, dar o nosso melhor e ter a coragem necessária para desbravar esses caminhos. Então, Caio, eu tenho muito, muito orgulho de você, da sua evolução, da sua jornada. Você está fazendo um trabalho belíssimo com essas mulheres, de incentivá-las, né, a acreditar no próprio sonho, a acreditar no próprio negócio, de empreender, apesar de todos os obstáculos, de todos os desafios. E é isso, quanto mais você se fortalece, mais você tem energia para guiar essas mulheres, né? Então, para a gente poder ser uma boa líder, a gente primeiro tem que ser líderes de nós mesmas. Então, parabéns por essa coragem, primeiro, né, de olhar para os seus próprios desafios, né, de ressignificar todas essas crenças que você tinha. E parabéns por essa força de seguir os seus sonhos, de cada vez mais crescer. E quanto mais a gente acredita em nós mesmas, mais força e mais coragem a gente tem, né, cara? Com certeza. E é aquilo, né? É a gente olhar e entender que nós somos únicas. Então, não tem nenhuma cópia minha andando por aí. Então, o que faz com que, né, para concluir aqui, o que faz com que a gente às vezes se frustre muito é a gente se espelhar no outro. É claro que você pode usar o outro como um modelo ali para Inspiração, você, inspiração e tudo. Mas nada como colocar no seu trabalho a sua essência, sua quem você identidade. verdadeiramente é. Então, não tem ninguém que faça o trabalho exatamente como o meu, com o meu toque, com o meu olhar, com a minha emoção, com os meus sentimentos. Então, é as mulheres também que estão aqui, que já desenvolvem algum trabalho, enfim, de você entender que o seu trabalho é único. O jeito com que você faz o seu trabalho é exclusivo. Não tem ninguém que faça igual. Então, você já tem um grande diferencial que é a exclusividade. E é essa exclusividade que a gente tem que olhar e cada vez mais lapidar essa exclusividade. E aí pronto. E aí quando a gente reconhece isso, acabou. Aí ninguém segura a gente, né? Nessa exclusividade, porque não tem cópia. Então, é isso. Então E fica é aqui o isso meu que depoimento. Então, gratidão, gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui. E se vocês também quiserem descobrir esse caminho que a Carola percorreu, né, de relembrar quão maravilhosa ela é, de se conectar a essa unicidade, né, de se conectar à sua essência, de redescobrir quão única você é, eu te convido para a minha jornada gratuita, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de junho, às 10 horas, horário de Brasília, às 15 da tarde aqui da Alemanha, para que juntas a gente possa olhar para isso, para que eu possa te mostrar o caminho que eu mesma percorri para me reconectar com a minha essência, para
transformar a minha vida, para ela ser muito mais fluida, né? E é esse caminho que eu ensino para mulheres tão maravilhosas quanto a Carola, que é e eu queria que essa mensagem chegasse realmente a mais pessoas, né? Eu não queria que essa mensagem se limitasse às minhas clientes de atendimento individual. Eu queria que realmente esse poder, essa transformação pudesse chegar a cada uma de vocês. Mas para isso eu preciso do comprometimento de vocês se inscreverem e realmente participarem, né? Então é você se colocar como prioridade da sua vida, é você realmente assumir essa responsabilidade de ser a transformação que você quer viver. Né? Então foi o que a Carola fez, ela assumiu o poder dela, ela assumiu a responsabilidade daquilo que ela quer sentir. E é isso que eu quero ensinar para vocês nessa jornada. Nessa jornada vai ter práticas terapêuticas que muitas vezes eu não posso realizar aqui no Instagram, nessas lives. Então, por isso que eu peço que vocês participem, que vocês se inscrevam, porque eu vou dar realmente o meu melhor para que seja realmente transformador, né? Então, se vocês gostaram dessa live, eu peço para que vocês compartilhem. Aproveita e já segue o perfil da Carola, que ela dá dicas excelentes, né? De como empreender, de como ser mais proativa, ser mais produtiva também, né? Então a Carola sempre tem aí muitos ensinamentos maravilhosos para compartilhar com a gente, né, Cara? Ô Mari, só uma pergunta para as pessoas que estão. Por exemplo, ontem uma moça me perguntou com relação a se essa jornada ela vai ficar gravada, por exemplo, se ela estiver no trabalho, ela pode assistir depois. Ela vai ficar durante algum período gravada, né? Então você vai ter sim, caso, né, você não consiga participar ao vivo, você pode sim assistir a gravação durante 24 horas. Mas quem puder participar ao vivo é importante para que a gente possa ter essa troca aqui, né? Para que a gente possa interagir, para que eu possa realmente estar com vocês, né? Para que a gente possa criar essa egrégora realmente. Mas sim. Quem não puder participar ao vivo, a live vai ficar durante um período gravada para que vocês possam assistir. Lembrando que as lives não vão acontecer aqui no Instagram, elas vão acontecer através desse link que vocês vão receber. Por isso que é importante vocês se inscreverem, vocês também estarem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp que eu criei exclusivo para essa jornada, porque lá nesse grupo eu vou mandar os lembretes da live para que você realmente não perca. Oba, sou a primeira a se inscrever. Yupi! Gratidão. Cá, muito obrigada pela sua confiança. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, eu agradeço demais aqui pelo seu tempo, pela sua presença. Agradeço pelo tempo e a presença de todos vocês e espero vocês na live, tá bom? Então, já aproveita, já vai agora lá no meu link na bio, já se inscreve, já entra no grupo do WhatsApp, que eu estou preparando uma jornada maravilhosa para vocês, tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Mari.